Oi, pessoal! Tudo bem por aí? Eu espero que sim. Vamos lá para mais um capítulo? Capítulo 24. Sinta-se à vontade com Deus. A oração mental não é nada mais do que estar em sua amizade com Deus, conversando com Ele frequentemente em segredo. Teresa de Avilar. É possível, ou mesmo certo, ter uma amizade confortável com Deus? Alguns logo dirão não, talvez porque o temor reverente, o assombro e a adoração a alguém tão poderoso quanto Deus elimine a possibilidade de ser amigo de alguém assim. Mas a palavra de Deus nos ensina que estar à vontade e relacionar-se com Ele como amigo não apenas é possível, como adequado. É claro que devemos ter uma grande reverência e temor a Deus, sempre entendendo que Ele é onisciente, sabe tudo, onipotente, tem todo o poder e onipresente, está em todos os lugares o tempo todo. Devemos ser sempre respeitosos, tomando cuidado para não o ofender, mas também somos convidados a ter uma amizade com Ele. Embora esteja sentado em seu trono no céu, ele não está longe, pois seu Espírito Santo vive em nós. Servimos a um Deus que se manifesta em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Infelizmente, o Espírito Santo em geral recebe menos atenção, mas não deveria ser assim. Jesus o enviou após a sua morte, ressurreição e ascensão para representá-lo e tomar o seu lugar. Jesus diz que ele vive em nós. Não há como ser mais íntimo que isso. O Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, ter no coração, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco constantemente e estará em vós. Mas o Consolador, Conselheiro, Ajudador, Intercessor, Advogado, Fortalecedor, Suplente, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, em meu lugar, para me representar e agir em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de trazer à vossa lembrança tudo o que vos tenho dito. João 14, 17 e 26. A Bíblia diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ver Gênesis 15, 6. E o apóstolo Tiago se refere a Abraão como amigo de Deus. Ver Tiago 2, 23. Se quisermos ser chamados de amigos de Deus, precisamos entender que, através de Jesus, somos feitos justiça de Deus em Cristo no novo nascimento. Ver 2 Coríntios 5, 21. Mencionei isso em um capítulo anterior, mas repito que ser justificado significa que Jesus toma todo o nosso pecado e nos dá a sua justificação diante de Deus. Essa justiça está disponível a nós não porque todos os nossos atos são certos, mas por causa do dom da graça de Deus, a fim de que possamos nos aproximar dele e desenvolver um relacionamento íntimo com ele. Assim como Abraão creu em Deus e essa fé foi considerada como justiça, nós também recebemos a justiça de Deus através da nossa fé, se crermos em Jesus como nosso Senhor e Salvador. A não ser que os cristãos passem a entender e aceitar pela fé essa justificação como nossa posição diante de Deus, nunca desfrutaremos a herança e a liberdade que nos pertencem como filhos de Deus. Jesus disse aos discípulos que não os chamava mais de servos, porque um servo não sabe o que faz o seu senhor, mas os chamou de amigos, porque compartilhava com eles tudo que aprendeu com seu pai. Ver João 15, 15. Jesus compartilhou verdades importantes e íntimas, coisas que seu pai havia lhe dito. Esse compartilhar é o que acontece entre amigos. Deus quer que nos aproximemos e promete se aproximar de nós também. Ver Tiago 4:8.
A maior mudança na minha vida cristã ocorreu quando eu aprendi que podia ter uma amizade íntima e próxima com Deus. Em vez de um relacionamento rígido e formal, no qual eu tinha de me esforçar muito para ser e parecer religiosa quando tentava falar com Ele. Antes de aprender que eu podia relaxar e estar à vontade na presença de Deus, eu não era nada autêntica, pois tentava mudar quem eu realmente era para conversar com Ele e impressioná-lo. O Senhor quer que nos acheguemos a Ele como somos, sem sermos uma versão falsificada de nós mesmos. Ele quer que sejamos autênticos. Ver a si mesmo como amigo de Deus não é de modo algum desrespeitoso com Ele, desde que você saiba em seu coração que sem Jesus você não é nada. Vê João 15:5. No entanto, através dele somos abençoados com todas as bênçãos do céu que podem ser dadas às pessoas em Cristo. Vê Efésios 1:3. Quando nos aproximamos do Pai em nome de Jesus, apresentamos a Ele tudo o que Jesus é e não o que nós somos. Ser um amigo de Deus não significa que estamos em nível de igualdade com Ele. O Senhor está acima de todos, em todos e através de todos. Vê Romanos 11:36. Todas as coisas consistem nele e são mantidas por Ele. Vê Colossenses 1:17 e Hebreus 1:3. Devemos ter o maior respeito por Deus, mas isso não significa que não podemos ser amigos dele. Amigos compartilham a vida uns com os outros, se sentem à vontade juntos, fazem coisas uns pelos outros, confiam uns nos outros e apreciam uns aos outros. Madame Jeanne Guyon, quietista que viveu na França durante os anos de 1600 e 1700, era muito próxima de Deus e disse que desfrutar da amizade com Ele deveria ser o objetivo de todo cristão. Deus não está zangado com você. Passei muitos anos vivendo com o receio de que Deus estivesse zangado comigo. Eu nem sabia com que ele estava zangado, mas eu tinha certeza de que havia cometido algum erro que me desqualificava para algum dia me sentir à vontade com ele ou receber seu amor e sua aceitação. Esse medo também me deixava com sentimento de culpa, embora eu nem sempre soubesse por que me sentia culpada. Sentimentos desse tipo são mentiras de Satanás. Acreditei nisso, o que me fez ter uma percepção completamente errada de Deus, deixando um vácuo entre nós, um vácuo que eu tentava preencher com boas obras. Eu ainda precisava aprender que Jesus se coloca na brecha entre nós e Deus, e podemos ir até Deus através dele e ficar à vontade ao fazer isso. Como você já sabe, eu cresci com um pai irado e estou certa de que essa era a raiz do meu medo. Independentemente da origem, o medo que eu sentia na juventude era atormentador. Eu amava o Senhor e tentava viver o que eu pensava ser uma boa vida cristã, mas meus pecados e erros, reais ou imaginários, estavam sempre diante de mim, me acusando e fazendo-me sentir culpada, como alguém vendo a própria vida do lado de fora. Eu não apenas não me sentia à vontade com Deus, como não pensava que isso fosse doutrinariamente correto. Embora tivesse nascido de novo, eu ainda me via como uma pobre miserável pecadora. Não entendia que eu tinha uma nova identidade em Cristo e que, embora ainda pecasse, Deus me via através do sacrifício de Jesus e me receber em Cristo como ele receberia o próprio Jesus. Gostaria de dizer que essa verdade veio até mim rapidamente, mas levei muitos anos até estar disposta a sequer ousar acreditar nela. Oro para que você não leve tanto tempo para chegar a essa conclusão. Se você recebeu Jesus como seu Salvador, saiba que Deus não está zangado com você. Ele não pode não aprovar tudo o que você faz. Ele pode não aprovar tudo o que você faz, mas aprova você como filho. Como uma crente arrependida,
incentiva a começar a dizer para si mesmo: Deus não está zangado comigo. Fui completamente perdoado de todo o meu pecado e lavado no sangue de Jesus. Meditar nessas verdades e confessá-las verbalmente vai ajudá-lo a construir uma nova imagem de si mesmo, uma imagem que Deus quer que você tenha. Se alguém está em Cristo Jesus, é uma criatura completamente nova. Vê 2 Coríntios 5,17. Fico feliz em relatar que agora eu raramente me sinto culpada, porque eu sei que essa não é a vontade de Deus. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu que queria fazer o que era certo, mas sempre acabava fazendo o que era errado. Vê Romanos 7, do 14 ao 23. Depois que perguntou quem o livraria daquele estado miserável, ele disse: graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Vê Romanos 7, 25. E Paulo disse mais: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, 1. A Bíblia está cheia de boas novas, e se nós a lermos e crermos, não poderemos ser outra coisa a não ser cheios de alegria. Por que é tão difícil entender a justiça? Acredito que, porque nos foi dada a justiça de Deus, seja difícil entender porque passamos tantos anos nos identificando como pecadores. Mesmo como filhos de Deus nascidos de novo, ouvimos repetidamente que somos pecadores. Na verdade, nós pecamos, mas é possível frequentarmos regularmente uma igreja e nunca ouvirmos que depois de receber Jesus, ele nos vê como justo por causa da nossa fé, assim como Abraão era. Uma busca na internet revelou 106 versículos bíblicos no Novo Testamento sobre o pecado e 106 sobre a justiça. Considerando isso, eu me pergunto: por que é dada tanta ênfase ao pecado e tão pouca ênfase à justiça? A não ser que entendamos o tipo de justiça de Deus, a justiça que ele nos oferece, nunca sentiremos a liberdade de nos tornarmos amigos íntimos e chegados do Senhor. Como poderíamos nos aproximar de um Deus santo sem temor, a não ser que entendamos que a justificação diante dele precisa nos ser imputada, designada como um presente? Não há como pagar por ela. Há dois tipos de justiça. Um é a justiça própria, que é adquirida através das boas obras. Deus nunca aceita esse tipo de justiça como adequado para nos justificar diante dele. O outro tipo é aquele sobre o qual estou escrevendo, a justiça que só vem através da fé em Jesus. Esse é o único tipo de justiça aceitável a Deus. O diabo não quer que entendamos a justificação diante de Deus através da fé em Jesus. Ele quer que continuemos nos sentindo fracos e inúteis, como pecadores que sempre precisam se encolher diante do trono de Deus, implorando por perdão. Essa imagem é muito diferente daquela apresentada em Hebreus. Por que não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas? Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4, 15 e 16. Jesus veio à Terra e assumiu a carne humana para poder se identificar conosco e entender o que nós sofremos, tendo empatia conosco. Ele nos convida a irmos ao trono da graça com confiança e receber perdão e misericórdia. Isso soa muito melhor do que nos aproximarmos com covardia e medo de que Deus esteja zangado conosco. Justiça e oração. Satanás não quer que entendamos a justificação, porque quando um justo ora, há um tremendo poder disponível. Ver Tiago 5,16. A oração é um dos nossos maiores privilégios. Orar é uma honra e não uma obrigação. Pense simplesmente na grande maravilha que é a oração.
Nós, como homens e mulheres nascidos de novos, podemos ir a Deus com ousadia e pedir qualquer coisa com a confiança de que Deus atenderá ao nosso pedido se tivermos orado de acordo com a sua vontade. Ver 1 João 5,14. O Espírito Santo nos mostra como devemos orar, porque ele conhece a vontade de Deus. Vê Romanos 8, 26 e 27. Ele nos ajuda em nossas fraquezas e nos fortalece para irmos a Deus com confiança, na expectativa de que ele faça ainda mais do que pedimos. Naturalmente, Satanás não quer que oremos, porque ao fazer isso, nós nos tornamos parceiros de Deus, permitindo que ele nos use na terra para realizar a sua vontade. Satanás quer que sejamos fracos, frágeis, medrosos e inúteis, mas podemos resistir a ele em nome de Jesus, e quando fazemos isso, ele tem de fugir. Ver Tiago 4:7. Justiça e comportamento certo. No capítulo 7, mencionei que crer que fomos feitos à justiça de Deus nos leva a ter um comportamento certo, mas quero falar um pouco mais sobre isso porque é muito importante. Podemos nos esforçar durante toda a vida tentando fazer o que é certo pela nossa própria força e falharemos continuamente a não ser que recebamos primeiro a justiça de Deus pela fé. Se a justiça estiver em nós, porque a recebemos de Deus, nós a demonstraremos através de um comportamento temente a Ele. Nosso comportamento nunca será perfeito enquanto estivermos em corpos de carne e osso, mas melhorará pouco a pouco o tempo todo. Temos uma promessa de que aquele que começou a boa obra em nós a completará. Ver Filipenses 1:6. Quando pecamos, tudo o que precisamos fazer é admitir e nos arrepender, estar dispostos a seguir por uma direção nova e reta, e não haverá condenação. Imediatamente temos um novo começo e não temos de olhar para trás. A mudança vem em resultado de permanecer em Jesus e não através do esforço próprio. Uma árvore ou um arbusto frutífero permanece e produz frutos em seus galhos no devido tempo. O Espírito Santo está em nós e o fruto do Espírito está em nós. Ver Gálatas 5, 22 e 23. Enquanto descansamos, permanecemos no conhecimento de quem somos em Cristo, o fruto, que é o bom comportamento, irá se manifestar como consequência. Quanto mais tempo passamos com Jesus, mais nos tornaremos semelhantes a Ele. Visualize sempre seu progresso em se tornar mais semelhante a Jesus, em vez de focar somente no quanto você ainda tem de avançar. Através da graça de Deus, meu comportamento está muito melhor do que estava quando eu iniciei a minha caminhada com Ele. Eu ainda tenho um longo caminho a percorrer, mas não importa o quanto ainda tenho de avançar desde que eu esteja progredindo. O mesmo se aplica a você. Foque no seu progresso e isso produzirá mais progresso. Na verdade, encorajo você a não focar demais nos erros ou no progresso, porque fazer uma coisa ou outra mantém você focado em si mesmo em vez de em Deus. Toda glória para qualquer progresso em nossa vida vai para Deus. E qualquer progresso futuro que seja necessário só vem através da dependência nele e da obediência a ele. Quando tenho uma fraqueza ou falha que precisa ser transformada, começo me arrependendo e pedindo a Deus para me transformar. Então, estudo a palavra de Deus repetidamente na área que necessito de ajuda e descanso em Deus, confiando nele para fazer o que precisa ser feito em mim. Justiça e alegria. A justificação com Deus pela fé produz paz e a alegria leva à satisfação. Todos nós queremos apreciar a Deus e Deus quer que nós a desfrutemos. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ao máximo até transbordar. João 10:10. Justificados, absolvidos, declarados justos e tendo recebido uma posição reta diante de Deus. Pois, mediante a fé, temos a paz da reconciliação para manter e desfrutar
paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente o nosso acesso pela fé a esta graça, estado do favor de Deus, na qual estamos firmes e seguros, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também fiquemos cheios de alegria agora. Nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Romanos 5, do 1 ao 3. A justificação vem por meio da fé e não por cumprir regras. Ela está disponível a todos os que têm fé, sem distinção. A amizade com Deus não é algo reservado aos supercristãos ou a algum tipo de crente especial. Ela está disponível a todos. O Espírito Santo está dentro de você. Ele quer que você fale com ele e também quer falar com você. Ele costuma falar através dos nossos pensamentos e nos ajuda a reconhecê-los nele. O Espírito Santo falará com você de muitas maneiras. Quanto mais experiência você tiver com ele, mais você aprenderá. Todos nós cometemos erros enquanto aprendemos a ouvir a voz de Deus, mas é tolice se privar desse benefício só porque às vezes podemos não entender direito. Comece a falar com Deus o tempo todo sobre tudo que está acontecendo na sua vida e sobre tudo que está em seu coração. Peça a Ele para ensiná-lo a ouvir a sua voz. Seja autêntico quando você interagir com Deus. Suas conversas com Ele introduzirão uma proximidade, uma intimidade que você apreciará tremendamente. Diga a ele com frequência ao longo do dia que você o ama e esteja aberto para fazer qualquer coisa que ele possa querer direcionar você a fazer. Não permita que seu relacionamento com Deus se reduza a 1 hora no domingo de manhã ou uma breve oração de manhã e à noite. Ele quer estar envolvido em toda a sua vida porque ele ama você e aprecia você e quer que você aprecie o seu relacionamento com ele.